Olá, famílias viajantes! Sejam muito bem-vindos! Hoje eu tô aqui do quarto do nosso hotel, em Canoa Quebrada. Como desafio dado é desafio cumprido. Hoje eu tô aí no 8º dia, 30 dias de vídeo, um vídeo por dia sobre conteúdos de viagem para ajudar vocês a planejarem a próxima viagem com segurança, com diversão, com lucro e economia. Então tem vários assuntos dentro de um planejamento e hoje o assunto é 5 dicas para vocês prestarem bastante atenção na hora de escolher um destino para viajar com sua família, tá? Então são 5 dicas ali que a gente precisa começar a pensar antes até de escolher o destino de viagem. Então, se vocês chegaram aqui agora, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e não deixa aí de indicar o vídeo para um amigo, para uma amiga que gosta de viajar assim como nós. Então, vamos lá para o vídeo onde eu vou falar essas dicas. Então, primeira coisa que você precisa pensar é quanto tempo eu vou viajar, quanto tempo eu tenho disponível para aquela viagem. Vanessa, por que isso é importante? Porque quando a gente define o tempo, a gente vai poder definir ali o orçamento, outros pontos que são tão importantes quanto, porém o tempo é ali uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar na hora de planejar uma viagem. Então eu tenho 10 dias para viajar, eu tenho férias de 15 dias, eu tenho 30 dias para viajar. Esse é o primeiro passo que você precisa pensar e colocar lá na sua planilha sobre o seu planejamento de viagem. Então definiu ali os dias que você tem disponível para viagem, ou mais ou menos aquela média que você vai tirar ali para viajar. Definiu isso, a gente vai passar ali para qual o objetivo da sua viagem. Vanessa, o que é isso? Objetivo da minha viagem? Então, gente, a gente sabe, cada família é de um jeito, cada viagem é de um jeito. Por exemplo, eu quero uma viagem para descansar. Então, é um tipo de viagem ali que eu quero fazer. Uma viagem de descanso, um resort, ou uma casa na beira da praia, só eu e minha família. Então, é uma viagem para descanso. Eu quero uma viagem para curtir, para conhecer o lugar, para me divertir com a minha família. Então, é um outro tipo de viagem. Eu quero uma viagem, uma viagem a trabalho, mas vou juntar com diversão junto, vou juntar com a minha família. É um outro tipo de viagem. Então, o mesmo lugar, você pode fazer 2 viagens diferentes e 2 viagens para o mesmo lugar e ser totalmente diferente. Por quê? Porque o propósito da sua viagem, o objetivo daquela sua viagem é diferente. Então, por que eu boto isso como uma dica? Porque é muito importante a gente definir ali qual o objetivo da sua viagem. Eu vou viajar com os amigos, com várias famílias juntos. Eu vou viajar uma viagem gastronômica, uma viagem ali para realmente conhecer a cultura do lugar, uma viagem cultural. Então, decidiu esse objetivo de viagem? Decidiu os dias? Vamos lá para a próxima dica, que é onde eu vou falar sobre a escolha entre baixa e alta temporada. Preste atenção. Vem muita gente conversar com a gente sobre a viagem. Eu quero viajar para tal canto. E aí, por que isso é um dos pontos que eu coloco aqui na hora antes da gente pensar no destino? Porque tem alguns destinos que na alta temporada pode ser um grande estresse. Por quê? Porque se você não está preparado para aquele destino, o destino você pode encontrar filas, você pode encontrar muito mais trânsito, as coisas mais caras. Então, você decidir ali, é uma das dicas. Quando a gente decidir o tempo ali, decidir o objetivo da nossa viagem, a gente vai pensar qual é a escolha, qual a escolha que eu vou ter. Eu vou poder viajar na alta temporada, eu só posso viajar na alta temporada ou eu posso viajar ali na baixa temporada. Então isso é importante porque tem alguns destinos que não vão se encaixar com o objetivo da sua viagem, os dias que você vai passar com a escolha se é alta ou baixa temporada. Pode alterar muito em relação a isso, então isso é um dos pontos que você precisa definir. Eu só tenho
como viajar na alta temporada. Então, beleza. Então, a gente vai pensar nos destinos e no seu objetivo de viagem dentro daquilo que você está prevendo, daquilo que você está buscando na sua viagem. Entende o que eu quero falar? Comenta aqui embaixo se vocês estão entendendo o que eu quero falar até agora. Então, a gente foi lá, decidiu o tempo que a gente vai viajar. A gente viu qual o objetivo daquela viagem. A gente escolheu, a gente decidiu se a gente vai na alta ou baixa temporada. Aí a gente vai pensar no orçamento. Eu tenho tantos reais para viajar, Vanessa. O meu teto de gastar é isso. Então, isso é um outro ponto. Por quê? Porque você tem um orçamento, mas você só pode viajar na alta temporada. O seu objetivo de viagem é totalmente diferente. E aí, isso não vai se encaixar. Você vai ter uma viagem ali, provavelmente frustrante, cheia de estresse, porque não vai se encaixar no seu planejamento. Porque você buscou coisas aleatórias, não previu tudo isso antes, e aí pode dar uma baita dor de cabeça e essa viagem pode não ficar para a história. E o que eu quero aqui é que vocês criem momentos realmente maravilhosos para lembrar sempre com a família de vocês. A gente sabe que uma viagem, uma vez ou outra, pode gerar um estressezinho, algo do tipo, até mesmo porque a gente está viajando em família, está viajando com as crianças, e a gente sabe que cada idade tem um temperamento diferente, isso daí é normal, tá? Mas se a gente não planejar e não encaixar esse planejamento, aí sim é uma baita dor de cabeça numa viagem. Aí sim vai ser uma viagem que você não vai indicar para outras pessoas, porque não encaixou, entende? Então é isso. Então, por isso que é tão importante a gente definir essas coisas e ver no orçamento e ver se isso realmente se encaixa. Porque toda viagem a gente tem um teto ali de orçamento. O meu teto é aquele, eu preciso gastar isso, contando com todo o planejamento. E aí você faz a sua viagem baseada nesse orçamento e se tudo isso se encaixa, tá? Então, beleza, a gente viu a quantidade de tempo, a gente viu o objetivo da nossa viagem, a gente viu se a gente vai na alta ou baixa temporada, a gente definiu o orçamento da nossa viagem. Aí sim, a gente vai passar para a época do ano que a gente vai viajar. Entendam, baixa alta temporada é uma coisa. A gente sabe que a alta temporada geralmente são feriados, férias, né? Férias escolares. Então essas são as altas temporadas. A época que você vai viajar é diferente, porque às vezes a baixa temporada pode ter épocas diferentes de climas naquele destino que você quer escolher. Então, por isso que também é importante você definir a época do ano que você vai. Você definiu a época do ano, aí você vê se essa época do ano cai na baixa alta temporada, beleza? Por quê? Porque essa época do ano pode ser que aquele destino, a gente sabe que existem destinos que são melhores em certas épocas do ano. E também a gente sabe que destinos, dependendo, se encaixam naquele objetivo de viagem, o seu objetivo de viagem. Por exemplo, seu objetivo de viagem é ver neve, é esquiar, e aí você viu ali, você vai na alta temporada, porém, a época do ano que você vai, não vai ter neve ou também não vai se encaixar, entende? Então, por isso que é tão importante a gente definir esses pontos antes do destino. Depois que a gente definiu tudo isso, então vamos ver os destinos que se encaixam nesse perfil que eu quero. Ou então, pode ser que você já tenha um destino definido e aí você vai ver esses pontos para se programar dentro desses detalhes que a gente já pré-definiu aqui. Entenderam o que eu quero falar? Ou a gente pode definir o destino antes, porque tem gente que não, eu quero viajar para aquele destino. Beleza, se ligue nesses pontos para você fazer um planejamento adequado. Aí tem gente que ainda não sei o destino, tô querendo viajar, mas não sei para onde. Defina esses pontos e depois decida o planejamento. E depois decida o destino. Então dá para vocês trabalharem com essas dicas dessas duas formas e eu tenho certeza que vai ser um ótimo passo para começar o seu planejamento. Um planejamento começa muito antes de você comprar passagem, hospedagem, tudo isso. Então esses pontos são super importantes para você começar o seu planejamento. E
Esse foi o nosso recadinho de hoje. Essas 5 dicas aí eu acho que são super importantes para você começar o planejamento de viagem de vocês. Se vocês quiserem uma ajuda em relação a isso, o link do meu WhatsApp tá aqui embaixo. A gente trabalha com consultoria de viagem e tudo isso a gente define junto com vocês para não dar dor de cabeça para quem não quer ter estresse, não quer fazer esse planejamento porque acha estressante, ou tem medo, ou tem dúvida. Eu vou deixar o link do WhatsApp, entre em contato comigo que a gente pode bater um papo e eu posso mostrar para vocês um caminho muito mais fácil e simples para vocês seguirem. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Siga esses passos que eu tenho certeza que o seu planejamento vai dar certo. Até a próxima, um grande beijo, tchau! Ah, deixa o like e se inscreve no canal.